Nova temporada do podcast Vida em Movimento. E olha, o papo já estava rolando aqui. Eu tive que falar, não, porque tá muito legal essa história. Hoje eu estou aqui com um convidado especial. É o Elcio Torres. E o Elcio, ele é artista plástico, gente. Ele faz cada coisa tão bonita, tão maravilhosa. Ele encontrou na arte uma forma de ressignificar espaços urbanos, uma forma de tocar o coração das pessoas, promover inclusão social e também fazer intervenções artísticas através dos azulejos, revitalizando os bairros, tornando a cidade muito mais bonita. Olha, Elcio, muito obrigada por você estar aqui com a gente no podcast Vida em Movimento. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite e pela simpatia de todos vocês aqui. E a gente já estava aqui conversando antes, o Elcio trabalha com azulejos, né? Sim, com azulejos. Na realidade, a minha trajetória, assim, bem breve, eu sou ex-aluno do antigo Liceu de Artes e Ofícios, e a minha formação é em desenho clássico e eu sou gravador. Tá. A primeira coisa que eu fiz, eu sou gravador. Aliás, eu ainda sou gravador, ainda gravo, tenho ateliê de gravura, tudo. Mas coisa de 20 e poucos anos atrás, eu comecei a mexer com cerâmica, que eu sempre tive um interesse muito grande pela cerâmica. Foi quando eu comecei a estudar os azulejos. E eu descobri que era uma coisa tão corriqueira nas construções e que se perdeu, porque ninguém mais conhece como azulejo, né? A indústria lógico que a indústria ela tem uma outra dinâmica, então ela pegou isso e foi. Hoje a gente tem materiais como aqui o piso aqui, esse porcelanato aqui. Sim, que tem até de medidas que são gigantes, sei lá, né? Grandes. Gigantes. Se você pensar há 25, 30 anos atrás, não era concebível você fazer um plano, né? Porque isso daqui é matéria plana, né? A gente fala em cerâmica, de 1 metro, por exemplo. E hoje a gente tem piso de 1 metro. Tem. Então, quando eu começo a trabalhar com azulejo, eu descubro que se perdeu, ninguém mais conhecia azulejo. Azulejo como que é o azulejo? Ele tem as medidas padrões que vai do 10 por 10, 15 por 15 e 20 por 20. Passou de 20 por 20 já não é mais azulejo. Tá. O tipo de queima estática de baixa temperatura, o tipo de esmalte que é usado. É um esmalte brando, é um esmalte mais mole, ele quebra diferente. Então, todas essas são as características do azulejo. Isso a gente colocando em termos técnicos mesmo, sabe? Lógico que ninguém precisa saber disso. Mas o que me interessou profundamente na azulejaria é uma azulejaria brasileira, é uma azulejaria popular e que ela era feita para além porque a gente tem azulejo no Brasil inteiro, principalmente na faixa litorânea inteira. Então você vai ter azulejo no Pará, você vai ter azulejo em Pernambuco, na Bahia, né? Você tem no interior de São Paulo também tem muito, tem, né? Tem muito azulejo, Avaré tem muito azulejo. Mas existia um azulejo que ele era feito muito em São Paulo, isso já na segunda metade do século XIX e começo do século XX, que era feito em São Paulo e no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, mais notadamente, os irmãos da igreja, né, que eram 2 craques. E aqui em São Paulo nós tínhamos o Ateliê Moral, o Paulo Rossi Ossir, da Ossir Arte, que eram grandes artesãos. O Paulo Rossi Ossir era um artista, porque ele estudou inclusive fora, ele estudou na Itália, se eu não me engano, e ele retorna e abre a Ossir Arte. Então, o que eu estava falando agora há pouco, do Paulo Rossi Ossir, o Paulo Rossi Ossir, ele é responsável por todas as obras em azulejaria do Portinari. Se você vai no Palácio Capanema, no Rio de Janeiro, todos aqueles azulejos foram feitos pelo Paulo Rossi Ossir. O Portinari, ele nunca pintou nenhum azulejo. Ele nunca pintou, ele desenhava e o Paulo Rossi Ossir. Eu tenho uma grande amiga e pesquisadora da Universidade Federal da Bahia, que é a Eliana Mello, que eu tenho assim como uma das
das grandes autoridades em azulejo, que ela nas pesquisas dela, ela diz que alguns dos padrões que tem no Palácio Capanema foram criados pelo Paulo Rossi Ossiro e introduzido lá. Os azulejos da igreja da Pampulha foram feitos pelo Paulo, e todos feitos aqui em São Paulo. E aí você comentou, porque você veio aqui para a República da Moca hoje gravar esse podcast, que aqui na Moca nós temos algo muito especial em termos de azulejo. Sim, aqui na Paz de Barros, aqui pertinho aqui da Rua Jumana, existe um predinho que ali tem duas preciosidades que acho que são, quer dizer, é difícil falar os dois mais bonitos porque a gente tem coisas lindas em São Paulo, basta procurar. Mas são dois azulejos que são do Ateliê Moral. Inclusive, um deles, eu tenho certeza que é do pincel do Valdemar Moral, que eram 3 irmãos, né? Eram 3 irmãos. A biquinha de São Vicente foi feita pelo Valdemar Moral, foi feita pelo Ateliê Moral. Foi restaurada. Foi restaurada há pouco tempo. E aquilo lá foi. Aqui nós tínhamos o Saraçá, que era aqui na Vila Alpina, ou Via Anchieta, era perto da Via Anchieta, não era na Vila Alpina, não. Mas na Vila Alpina tinha um outro também, que me foge o nome. Então ali na Moca, na Jumana, passando o posto, tem um predinho. É bem na Paz de Barros, é na esquina da Jumana, mas o predinho é bem na Paz de Barros. Eu sei, o predinho na Paz de Barros, acho que tem um portãozinho baixo. Exato, é um predinho com portãozinho. E tem um azulejo ali, a gente vê. Exatamente, são esses 2 azulejos. São 2, porque ele fica mais adentro, então não dá para ver direito, mas o outro, que é uma alegoria a 1932, a São Paulo, que é uma mulher e tal. É lindo, lindo, lindo. Esse azulejo, ele tá, inclusive o meu amigo, o Douglas Nascimento, do São Paulo Antiga, que é um site super legal, que eu aconselho a todos ver. Ele tem fotos daquele painel, e ele usa, inclusive, aquele painel. É um painel belíssimo. E quem quiser conhecer um outro painel do Valdemar Moral, vá à Padaria Santa Teresa, que é ali na Praça João Mendes, que é a padaria mais antiga de São Paulo. E quando você chegar lá, você vai ao lado do caixa, que ali tem um outro painel do Valdemar Moral. Se eu não me engano, lá tem 2 ou 3 painéis do Valdemar Moral, muito bem preservados, estão ali. Que maravilha, é muito bacana conhecer essa parte histórica. E também tem um passeio que faz ali descendo pela Serra do Mar, ali no Parque Estadual tem uns azulejos também. Aqueles azulejos são do português, né? Não são portugueses, são paulistaníssimos. É mesmo? Não, é do Carlos Vasti Martins. Olha! É um pintor modernista, ele é da década de 20, aqueles azulejos. Tudo quanto é azulejo que é azul borrão... A gente acha que é português. Aliás, muita gente... Eu, né? A gente, não, mas não é senso comum. Por exemplo, é muito comum, inclusive eu já vi isso até professores falando isso. Falar, o azulejo se chama azulejo porque é feito azul. Não. Não é? Não. É por quê? Azulejo é uma corruptela de uma palavra árabe que é al-azulávica. Pequena pedra polida. Quem traz o azulejo para a Península Ibérica são os árabes. Isso era feito já por eles há muito tempo. Há pesquisas que dizem que porque sabe-se que eles tiveram contato com chinês, e sabe-se que cerâmica, quem manda bem é chinês. Então deve ter ido da China para lá. Provavelmente eles aprenderam no Oriente, onde é hoje o Irã, Pérsia antigamente. Eram persas. O que se sabe é que vem direto dos árabes, tá? Isso daí inclusive, as famílias que fazem azulejo em Portugal, eles são todos descendentes de árabes. Sim, é bem cara de Moro mesmo. Ovar, que é um lugar de azulejaria,
Era um lugar de mouros, né, de árabes. E Elcio, eu quero saber um pouco assim de você. A sua trajetória artística, ela começou depois de um período desafiador na sua vida, né? Aham. E como que foi esse caminho até você encontrar a redenção e partir para a arte? Não, você está querendo dizer da minha prisão, né? É. Essa daí eu nunca escapo dela, né? Apesar de... É um tema que, de verdade, eu já não tenho mais tanto interesse, assim, mas não tem como você fugir dele, né? Eu estudava desenho, tudo antes de ir preso, tá? Tá. Aí eu vou preso e foi até muito bom eu ter ido preso, porque assim me deu um tempo para mim poder estudar, você entendeu? Você ficou quanto tempo? Fiquei 4 anos preso. Tá. Eu fiquei na casa de detenção, no instinto, no Carandiru, né? Que era um lugar sui generis, porque você, na realidade, ali como era um lugar muito suscetível à corrupção e tudo era vendido, essa coisa toda, então você conseguia escolher o que você ia fazer. E eu escolhi ter um ateliê. E eu comecei a... Lá dentro? Sim, o meu primeiro ateliê não era de cerâmica, era de pintura. Eu pintava óleo e desenhava, né? Porque você não consegue ter um forno dentro dentro da cadeia, né? Mas eu estudei, e quando eu saí, porque eu não estava mais com vontade de voltar para a cadeia, né? Não acho uma coisa interessante, e nem recomendo também. Aí eu peguei e fui, eu falei que eu queria enveredar por esse caminho. Mas o azulejo ele vem depois disso. Veja bem, eu fui preso em 1994, já tem mais de 30 anos que isso aconteceu, né? Tá. E aí eu fui trabalhar como ilustrador. Aí eu trabalhei muito tempo por uma editora japonesa, que era a Shinjeken, que eu acho que já nem existem, que eles faziam uns pocketbooks, né? Na época, a questão do parque gráfico chinês era muito forte, então era tudo impresso, porque essa editora era de um brasileiro que morava no Japão. Já na época ele já não é mais vivo, né? Ele era padre jesuíta, aí ele foi pro Japão, se engraçou lá com uma japonesa. E nunca mais voltou. Aí ele deixou a Companhia de Jesus e foi para a companhia de uma japonesa. Né? Uma japonesa. Então, ele montou essa editora, chamada Shinzeken, e eles eram uma editora que eles publicavam autores brasileiros. Então eu comecei a ilustrar para eles, e eu ilustrava com gravura, com estilo, né? Que era Estilogravura? Sim. Nossa, que lindo. Que o meu negócio é estilo, assim, eu gosto da madeira. E eu fui no Museu da Estilogravura em Campos do Jordão. Foi lá, eu conheço, lá é lindo aquele muito museu, lindo. É muito bonito. Uma casa muito bonita. Que tem ali ainda tem várias matrizes do Adolf Kohler, que era porque tinha um museu aqui na Cantareira, tem ali um palácio do governo ali dentro do Horto, ou coisa que o vale ali, né? E ali teve uma escola de estilogravura. Ah, é? Esse Adolfo Kohler, ele foi professor lá. E ele era um alemão, ele era de origem alemão. Com esse nome? Deve ser Adolf Kohler. Eu não conhecia, eu conhecia assim de nome. E ele ficou muito conhecido porque na época você fazia rótulos e todas essas coisas, era tudo estilogravura de topo. O topo é um tipo de corte da madeira, né? Que é o tipo de estilo que eu me dedico, né? Que é a estilo em topo, não é de fio. A estilo de fio é aquela estilo que a gente tem a maior expressão da estilo em fio, é a estilo nordestina, que é a madeira como se fosse uma tábua, né? Que é o corte de fio longitudinal. Você pega uma tora de madeira, imagine uma tora de madeira. Se você cortar ela com uma tábua, no sentido longitudinal, você tem fio. Se você cortar ela em postas, você tem o topo, que as fibras estão todas para cima, né?
Então é basicamente isso. E o que te motivou e quando surgiu o Ateliê Azul? Então, aí a gente vai para uma outra parada. Outra fase. Outra fase. Outro capítulo. Sim, porque aí eu era casado com a Renata Rangel, era uma jornalista, era na época, ela está viva. Ela era jornalista, na época ela era diretora de redação da Casa e Jardim, aquela revista, eu era casado com ela, e ela comprou comprou um apartamento em Pinheiros, e ela queria fazer uns azulejos artesanais. E na época foi ver, tinha alguns nomes tal, que ela foi ver, e eram muito caros, eram extremamente caros. E eu falei, não, você pode deixar que eu vou fazer. Eu tinha estudado alguma coisinha de cerâmica, mas eu não conhecia nada, você entendeu? Eu tinha visto cerâmica ainda quando eu estudava no liceu, né? Uhum. Mas eu não tinha conhecimento assim, para isso, né? Mas aí eu fui a um ateliê de cerâmica, comprei lá os esmaltes, comprei uns biscoitos, né? O biscoito tudo que é cerâmica sem ter o vidrado é biscoito, né? Que os biscoitos de azulejo, e pintei. E eu comecei a entender aquilo, que o processo era muito similar à aquarela, né? Uma coisa bem parecida com isso. E a partir daí eu comecei a estudar os azulejos. E quando eu comecei a ter maior familiaridade com isso, eu fui realmente estudar azulejaria, né? Eu dava aula numa comunidade aqui na Zona Leste, em Ermelino Matarazzo, que era um trabalho que eu tinha voluntário, que era a Vila Santinês. Então eu ia lá e dava aula ali de desenho, essa coisa toda. E essa comunidade, ela era num lugar que ela ficava como... Era um lugar mais fundo, que era um antigo leito de um rio que foi aterrado, né? E parecia até um estádio de futebol, você olhando de cima, sabe? E eu, num dia indo para lá, eu comecei a olhar aquilo e eu imaginava uma paisagem grega daquilo. E aquilo começou a me... eu comecei a ter um insight mesmo, né? Na época. E eu comecei a pensar que se eu pintasse todas as casas, né, de branco... E azul? E azul, aí na questão o azulejo, né, eu até gosto do azul borrão português, que é o azul cobalto, né? Uhum. Mas eu tenho uma dificuldade com o azulejo só azul, sabe? Eu gosto muito de cor, sabe? Uhum. Então, e o azulejo, ele propicia isso, ele né? pede, né? Ele pede cor. Então eu pensei que se eu pintasse de branco e fizesse intervenções pontuais com azulejo, ia se tornar um bairro muito interessante, né? Lógico que não deu certo, né? Não deu certo? Não, porque brasileiro não gosta de uma coisa monocromática com uma corzinha aqui ou ali, né? A gente tá chegando no carnaval, então se você reparar o que é o carnaval, jamais o brasileiro vai querer uma casinha branquinha com meia dúzia. Não, que é um monte de... Ele vai querer uma casinha que tem toda a razão, sabe? É isso daí mesmo, sabe? O nosso país é muito colorido mesmo. Né? Tem que rebolar, você entendeu? Não tem isso, não é tango, sabe? Tango é lá na Argentina, sabe? Aqui é samba, sabe? E a coisa ela é colorida sim, sabe? Se você pega todo o ideário de matriz africana, nossa, por exemplo, é muita cor, sabe? É lindo aquilo, sabe? Então tem que ter cor, sabe? E também tem mais uma arrogância muito grande minha, achar que eu vou chegar numa favela, né, e vou transformar aquilo lá em uma paisagem grega, sabe? Não. Com as casinhas brancas não, cara, tá errado. Não é isso. Mas aí eu comecei, aí eu peguei a Renata, ela me ajudou muito e nós fizemos lá o ateliê e a ideia era um ateliê aberto para me ensinar azulejaria.
E esse azulejo que a gente produzia dentro do ateliê, a gente colocava na rua. Nas casas lá na rua? Nas casas, normalmente nas vielas, escadarias e tal, e estão lá até hoje, sabe? Estão lá. E assim foi feito. Nós começamos a colocar. Eu fiquei 15 anos lá dentro. E o impacto desse trabalho ali nessa comunidade? No começo foi muito grande. E depois foi assim, eu tenho, inclusive no canal do YouTube até tem, foi uma matéria feita pela TV Brasil, que tem uma moradora falando que ela era depressiva, né? Então, mas ela fala que ela tinha uma tristeza, né? E depois que puseram os azulejos, ela sumiu a tristeza. Olha, né? que beleza. A gente sabe, existem até estudos a respeito de cor na interferência do humor das pessoas, então, essa coisa toda, que não é uma coisa que eu domine, eu conheça, mas eu já ouvi falar. Então, eu acredito a isso, não sei se é um fato, você entendeu? E além dessa moradora que contou essa experiência dela, tem algum outro fato, uma história marcante de transformação ou de impacto social que você lembre que tenha acontecido através do seu trabalho? Olha, eu tenho algumas histórias nesse sentido de pessoas, mas eu acho que a mais marcante, assim, é o Lelê, que é meu amigo até hoje, a gente trabalha junto. Hoje ele dá aula de cerâmica, de azulejaria, estava dando aula na EMIA, agora ele dá aula ele tem um projeto aqui no Bexiga, onde ele dá aula e tal. E o Leandro, né, a gente chama ele de Lelê, ele estava, quando eu abri lá o ateliê, ele estava acabando de sair da cadeia, mas era uma coisa assim surreal que aconteceu com ele. Trabalhador, sabe? Sempre trabalhou. Ele era trabalhador, ele trabalhava à noite numa fábrica, se eu não me engano, em Guarulhos. Ele chegou de manhã, tinha um mercado perto, então ele chega, desce do ônibus, vai no mercado, cedinho, que ele trabalhava à noite, como eu acabei de dizer. Ele vai no mercado, chega lá no mercado, ele compra alguma coisa para comer, para dormir, para trabalhar de novo. O PM vai lá e pega ele, o policial, e manda ele pra cadeia, porque ele tinha roubado uma mulher. Ele tinha? Não tinha. Ele não tinha roubado. Não tinha, mas gente, aí lá ficou 6 meses até... descobrirem que não era ele. Até provar que ele não tinha roubado ninguém, porque é o tal dos 6 meses que você fica sumariando uma questão dessas, né? E ele tinha acabado, quer dizer, mas isso detonou a vida do cara, você entendeu? Imagina. Porque ele foi preso injustamente, e isso é muito comum. É mais comum do que vocês imaginam. Bom, agora mesmo no Rio de Janeiro a gente está vendo um caso de um menino que era até repórter, do Botafogo. Ele tinha um canal no YouTube, ele tomou um tiro nas costas. Ele pegou um mototáxi no Rio de Janeiro, a mulher de um PM aposentado foi lá, acusou que ele tinha roubado, ele subindo no mototáxi, o cara pega e atira nele agora. Isso é um negócio que está acontecendo. Está lá, entre a vida e a morte, espero que fique bem. Então essa é uma constante na vida urbana. E o Lelê, ele chega lá com 18 anos no ateliê e começou lá a desenhar e ficou comigo, assim, 15 anos. Nossa! Ficou comigo, 15 anos, assim, porque quando chegou na pandemia, aí dançou tudo, você entendeu? Porque, aí parou tudo. Parou tudo e aí já não tinha mais incentivo nem do Estado, não tinha absolutamente nada. Foram anos muito difíceis. Então o prédio que a gente tinha já era a única coisa que tinha para continuar vivendo, tem que vender essa coisa toda e seguir a vida, sabe? Foi quando eu saí de lá, sabe? Aí eu tinha uma outra casa onde eu moro hoje, que são 2 casas no mesmo terreno, eu levei meus fornos, minha coisa, e continuei trabalhando lá. Tá. E o Leandro, ele foi continuar. E isso daí foi um divisor para ele, assim, sabe? Dele pegar e levar para frente a vida dele, sabe?
E continua, e ele trabalha com isso até hoje, ele dá aula e agora... Que bom que ele conseguiu depois retomar a vida dele, tudo igual você também, retomou de maneira belíssima. Olha, eu vou te falar que essa é uma questão muito complicada, essa questão de ex-presidiário ou com cadeia, essa coisa toda. Mas eu posso te afirmar que eu conheço, não é um, não é dois, olha, são muitos casos de gente que saiu da cadeia e foi viver a vida, meu, sabe? E a arte é uma forma de inclusão social, né? Não tenha dúvida. É um fator de transformação social. É um fator fortíssimo de transformação. Sim. Sabe? A arte tem esse poder de transformar, sabe? Uhum. E eu conheço muita gente que só voltando um pouquinho atrás, que saiu da cadeia e foi trabalhar e, sabe, eu conheço gente que é marceneiro, conheço que tem dono de ferro velho, sabe, padeiro, conheço um padeiro, sabe? Faz um bom pão. Faz um bom pão, você entendeu? É careiro, mas ele faz um bom pão. Tá certo. O importante é ser um bom pão de qualidade. De qualidade. Mas você entendeu? Então, a arte tem essa... Não é só a arte, não é só as artes plásticas. Você tem a música, tem enfim, dentro de todas as artes você tem esse elemento transformador, sim, sabe? E a própria cozinha, o pão que a gente falou, é uma arte, né? Cozinhar, lógico, artes culinárias, né? Tá aí, com certeza. E me diz uma coisa, Elcio, as autoridades locais, quando você está fazendo esse seu trabalho tão lindo de revitalização e tudo mais, qual que é a atitude? Você tem esse apoio das autoridades locais? Eles são parceiros ou os órgãos públicos ajudam? Então, essa é uma questão complicada, porque, veja bem, se você for fazer uma análise rasa, aí não vai ser legal, você entendeu? Sim. Porque você vai pegar... É complicado. Tá. Aí você vai falar, não, porque não ajuda. Não é bem assim. Tá. Hoje você tem leis de incentivo, tem sim. Tá. Você tem... A nível municipal você tem o VAI, você tem a nível estadual, você tem PROAC, você tem todas essas, e você tem a nível federal, você tem sim essas leis de incentivo. Uhum. Tá? O que acontece é que você tem normalmente o artista, ele sabe fazer arte. Você precisa de pessoas que conheça da lei, que aí é o produtor cultural. Tá, isso é verdade. E essa questão... Essa figura que vai ajudar também a captar. Essa figura que é a figura de muita importância. Aí você tem o produtor cultural, quando, por exemplo, as leis que tem de incentivo de renúncia fiscal, que o nome é esse, renúncia fiscal, que você tem que ir lá e tem que captar isso tudo, você tem a figura do captador. Então, o que eu estou querendo dizer? É um ecossistema, se cria um ecossistema em torno disso, que não é só o artista, sabe? Sim. Não é só o ator, não é só... Você tem que ter o ator, tem que ter o produtor, tem que ter o captador, porque isso cria você cria um mercado, é um mercado. Senão, sozinho o artista também não consegue. Eu acho que um bom exemplo disso é o mercado de audiovisual. Sabe, o mercado de audiovisual, os caras, é show de bola, assim, sabe? O cinema, bom, a gente tá vendo aí, eu ainda estou aqui, ó, pô, meu, sabe? Super legal, sabe? Os caras... E é um negócio que foi feito basicamente com o talento do brasileiro, sabe? É grana brasileira, tá dando emprego aqui no Brasil. Bom, e eu não digo só para Fernanda Torres ou para o Selton Mello, não é isso, cara, sabe? É toda uma estrutura que foi criada em volta disso, sabe? Gera riqueza para o nosso país também. Claro, né? meu, sabe? Povo. É claro, meu. Poxa vida, trabalho sabe? Aqui, importante, isso é muito importante. Veja só, e já veio, agora tem um outro filme também
Rodrigo Santoro, que participou, eu esqueci que também foi agora, Urso de Ouro, coisa que o valha, sabe, também, sabe, pô, meu, é legal, sabe, quando você tem esse mercado se estabelecendo aqui, isso é muito importante, sabe. Então, e de vez em quando acontece de você ter um ou outro líder político aí que ele pega e ele pega e acaba com tudo isso daí. Ele, sabe, isso não é inteligente. Aí você acaba com a arte, né? Então tem que ter bom você senso. acaba com o mercado. Eu não quero nem entrar nessa questão de arte, sabe? Porque aí é uma questão filosófica. Vamos ficar só pelo mercado, Vamos tá? pelo mercado. Só pelo mercado. Você acaba com o mercado, cara. Você está acabando com renda, com grana. Você está deixando de pagar imposto. Isso não é inteligente, cara. Desculpa, sabe? Mas não é inteligente alguém chegar e falar assim, não, então agora a gente não quer mais imposto do artista. Como assim não quer imposto? Sabe? Não é inteligente. Então, quando você cria isso, a gente, hoje em dia, principalmente rede social, tem muito essa discussão. Não, porque Lei Rouanet, ela incentiva um mercado. Porque essa grana, ela não vai para nenhuma offshore, ela vai ficar aqui dentro do Brasil. Entendi. Ela vai dar emprego aqui, sabe? Então, quando você tem uma empresa que se beneficia disso, sabe? Você tem que ter em vista, você tem que olhar que você está dando emprego aqui dentro, você está pagando imposto aqui dentro. A gente quer pagar imposto, cara. Sim, com certeza. Sabe? Não tem essa. Se está pagando imposto, então é porque está funcionando pois ali tá mercado, funcionando. Né? Tá tendo um lucro ali, digamos. Ô, Elcio, tudo bem. E assim, para quem está assistindo a gente aqui no podcast, que quiser conhecer mais o seu trabalho, onde que te encontra, onde que vê o seu trabalho, qual que é o teu Instagram, você tem Instagram, como que é? Olha, o Instagram, Armazém de Ofício. @Armazém de Ofício. @Armazém de Ofício, que a minha companheira, minha esposa, ela é numeróloga. E das boas, diga-se de passagem. Olha. E aí a gente tava lá vendo o Azul, o Ateliê Azul, dava o 19. E 19 não é legal. É porque fica 1, né? Acho que é isso. Não, 9, 1. Não, é 1 e 0, né? 1 e 0, porque tira o 9, o 9 é nulo. Aquela que... E o 19 é aquele cara que trabalha e depois vem um lá e leva tudo embora. Então, pera, qual que ficou o número agora? Armazém? Agora ficou Armazém de Ofício, que dá 6, 8, que dá arte, dá grana, 8 é grana, 8 né? é bom. É bom, é muito bom. Então, tudo isso aí, graças ao meu amor, Rosângela Borges, que, aliás, hoje é o aniversário dela. Meus parabéns. Rosângela. A Rosângela. Um beijo pra Rosângela, parabéns, minha querida, feliz aniversário. Então, @Armazém de Ofício, pode entrar lá no Instagram do nosso querido artista aqui, Elcio Torres, pra você conhecer mais. Dá pra contratar, né, também, né, por favor, sabe? Que vai ser maravilhoso. Ele faz trabalhos lindos, revitaliza ali o seu ambiente. E não é caro, viu? Isso. Isso é importante de dizer, não é caro. E você vai ter a obra de um artista ali. E exclusiva. Exclusivo. Já pensou uma coisa? Só você vai ter. Você pode até mandar fazer o mesmo desenho em outro lugar, mas não vai ficar igual. E, Elcio, para terminar, um recado que você deixa para as pessoas que estão nos assistindo aqui, que vivem de arte ou que gostem de azulejo, é a hora de você dar o seu alô ali pro pessoal. Olha, eu quero me dirigir a todo artista, mas não é todo artista que tá na batalha, que tá correndo atrás do rap, do funk, do teatro amador, do audiovisual, do videomaker, tá? Não desista. Não desista, vai pra cima, porque é isso daí, faça o que você ama, sabe? É isso. É isso. Parabéns, Elcio. Muito obrigado. Obrigada. Podcast Vida em Movimento. Até o próximo.